Ao estudar filosofia, alguns filósofos foram classificados como pensadores livres. Outros não. Os primeiros recebiam atenção superficial, os segundos detalhados. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal, Pensar com Liberdade, trazendo até vocês aí mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa, né? Hoje nós vamos apresentar esse texto que a gente achou interessante. O tema também é objeto aqui do canal, que é a filosofia, o modo de pensar, pensar diferente, pensar no mundo melhor, pensar em crescer e em desenvolvimento, né? Nós estamos chamando o texto de hoje de Quando Vamos Achatar a Curva do Pensamento Crítico, está lá no Pensar Contemporâneo, e é claro que eu faço aquele convite bem especial para você. Vem comigo. Ao estudar filosofia, alguns filósofos foram classificados como pensadores livres, outros não. Os primeiros recebiam atenção superficial, os segundos detalhados. E isso disparou meus alarmes, porque se você não é um livre pensador, não pensa. Se o pensamento está ligado a regras e deve seguir um roteiro, torna-se dogmático. E nesse exato momento paramos de pensar. Parar de pensar é altamente perigoso. Tornamos-nos suscetíveis à manipulação. Corremos o risco de desenvolver posições extremas que alguém diligentemente se encarregará de capitalizar a seu favor. Então, nos tornamos autômatos que seguem ordens. O falso dilema: podemos nos unir mesmo que pensemos de maneira diferente. O coronavírus transformou o mundo em um enorme reality show que joga com as emoções. O rigor e a objetividade são evidentes por sua ausência quando nos arrasta para a infoxicação. Quanto mais informações contraditórias o nosso cérebro recebe, mais difícil é colocar ordem e pensar. Estamos no caos. É assim que embota nosso pensamento. É assim que o medo vence o jogo. Nestes tempos, falamos sobre a importância da empatia e de podermos nos colocar no lugar do outro, aceitar nossa vulnerabilidade e nos adaptar à incerteza. Falamos de altruísmo e heroísmo, de compromisso e coragem. Essas são habilidades e qualidades louváveis, sem dúvida, mas o que não foi discutido é o pensamento crítico. Ao usar eufemismos de todos os tipos, uma mensagem implícita se tornou tão clara que se tornou explícita. É hora de confiar, não criticar. O pensamento foi devidamente selado e estigmatizado, para que não haja dúvida de que não é desejável, exceto em doses tão pequenas que são completamente inócuas e, portanto, completamente inúteis. Essa crença introduziu um falso dilema, porque o apoio não está em desacordo com o pensamento. Ambas as ações não são exclusivas. Pelo contrário, podemos unir forças mesmo que não pensemos da mesma forma. E esse pacto é muito mais forte porque vem de pessoas autoconfiantes que pensam e decidem livremente. Obviamente, esse pacto exige um trabalho intelectual mais árduo, exige que nos abramos a posições diferentes das nossas. Vamos refletir juntos, vamos encontrar pontos de encontro e todos nós cedemos para alcançar um objetivo comum. Porque não estamos em uma guerra na qual é exigida a obediência cega aos soldados. A narrativa de guerra apaga o pensamento crítico, condenar quem discordar e subjugar com medo. Este inimigo, pelo contrário, conquista com inteligência, com a capacidade de olhar para o futuro e antecipar eventos, com a capacidade de projetar planos de ação eficazes com base em uma visão global e com flexibilidade mental para se adaptar às novas circunstâncias. Então, achatar a curva do pensamento crítico é a pior coisa que podemos fazer. Pensar pode nos salvar, projetar e implementar as vacinas culturais necessárias para evitar desastres, respeitando os direitos daqueles que precisam da vacina. Será uma tarefa urgente e extremamente complexa, escreveu o biólogo Jaré Diamond. Expandir o campo da saúde pública para incluir a saúde cultural será o maior desafio do próximo século. Essas vacinas culturais passam a parar de assistir ao lixo, a fim de desenvolver uma consciência crítica contra a manipulação da mídia. Eles buscam encontrar um ponto comum entre interesse individual e coletivo. Passam a assumir uma atitude ativa em relação à busca de conhecimento e passam a pensar livremente, se possível. Infelizmente, o pensamento crítico parece ter se tornado o inimigo público número 1, justamente quanto mais precisamos dele. Em seu livro On Liberty, o filósofo inglês John Stuart Mill argumentou que silenciar uma opinião é uma forma peculiar do mal. Se a opinião estiver correta, não teremos a oportunidade de mudar o erro pela verdade. Se estiver errada, somos privados de uma compreensão mais profunda da verdade em seu choque com o erro.
Se apenas conhecemos o nosso lado do argumento, dificilmente sabemos o seguinte: fica murcho, torna-se algo que é aprendido de cor, não passa por testes e acaba sendo uma verdade pálida e sem vida. Em vez disso, precisamos entender que, como o filósofo Henry Frederick Amiel disse, não é por ser útil que a crença é verdadeira. Uma sociedade de pessoas de pensamento livre pode tomar melhores decisões, individual e coletivamente. Que a sociedade não precisa ser vigiada para cumprir as regras ditadas pelo senso comum. Na verdade, você nem precisa dessas regras porque segue o bom senso. Uma sociedade pensante pode tomar melhores decisões, é capaz de pensar mais variáveis, dar voz às diferenças, antecipar seus problemas e, é claro, encontrar melhores soluções para todos e cada um dos seus membros. E aí, pessoal, pensamento crítico, hein? Uma ideia interessante, uma abordagem que faz a gente refletir, né? Porque se você não é livre pensador, não pensa. E parar de pensar é altamente perigoso. Por quê? Porque a gente fica suscetível à manipulação, né? E acaba correndo o risco de desenvolver posições extremas, que é o que a gente tem visto ultimamente no nosso país. Está faltando pensamento crítico, né? E as pessoas estão facilmente manipuláveis, né? Aí o que acontece? A gente acaba caindo no caos, né? Que é a ausência do rigor e da objetividade. É tudo superficial, é tudo falou aqui, já se espalha pela internet e vira uma loucura e ninguém mais sabe onde começou, onde terminou, se é verdade, se é fake news, se não é, né? Então a gente precisa, claro, também falar sobre a importância da empatia e de poder nos colocar no lugar do outro. Isso está faltando muito, tem gerado muito problema também. A gente deixa de perceber o próximo, né? E aí nos diz que é hora de confiar e não de criticar. Olha que absurdo, como se as duas coisas fossem antagônicas, né? A gente confia, mas a gente também critica. A gente não pode parar de pensar, né? O apoio, ele não está em desacordo com o pensar, com o livre pensamento. E uma coisa interessante para esses momentos difíceis é que a gente pode unir forças, mesmo que não pensemos da mesma forma, da mesma maneira, né? Porque pessoas autoconfiantes pensam e decidem livremente. Então, a gente não pode abrir mão de posições diferentes das nossas, né? Mas aprender a viver, né? Refletir juntos, pensar melhor, né? Preciso que todos nós cedamos um pouco para alcançar um objetivo comum. Quando se fala principalmente em país e nação, eu acho isso muito importante, né? Achei interessante a ideia da vacina cultural, né? Que é para parar de se jogar no lixo e a fim de desenvolver uma consciência crítica, né? Achei isso muito importante. A gente tem que evitar essa manipulação que a mídia faz muitas vezes, né? E deixar de querer, né, apenas conhecer o nosso lado do argumento. Vamos ouvir o outro, vamos dar crédito ao outro, vamos saber o que é que o outro está pensando, né? Dificilmente a gente sabe tudo, nós não sabemos tudo, né? Então, a sociedade de pessoas de pensamento livre para tomar melhores decisões, tanto individual como coletivamente, como nação, como povo, né? Já pensou a gente ter um país com harmonia, com pensamentos diferentes, opiniões diferentes, mas com harmonia, né? Com sabendo reconhecer o outro, né? Enxergando o outro também como ser humano. Então é muito importante. Deixa o texto aí para a reflexão de vocês. Se gostaram, deixe o seu like, seu joinha. Divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta. Se não for inscrito no canal, pessoal, se inscreve no Pensar com Liberdade. Agradeço muito. Valeu. Obrigado.